nós deixamos o Congresso. Eu voltei ao Rio de Janeiro, onde eu morava também. Nas estradas, nós éramos parados a cada intervalo de alguns quilômetros. Havia listas de pessoas para serem presas, patrulhas do Exército, da Marinha e da Aeronáutica tinham listas, então eles examinavam, pediam a carteira, nós éramos obrigados a entregar ao soldado a nossa carteira parlamentar e ele liberava ou não, se estivéssemos na lista ou não. E assim nós fizemos essa viagem, eu, a minha então mulher e o deputado Zé Penedo, de carro pela estrada Brasília, Rio de Janeiro, sob essa pressão militar brutal e indevida. Chegamos ao Rio de Janeiro e eu fui cassado em fevereiro de 69. De 69, por um decreto. A primeira lista saiu no dia seguinte ao AI-5 e a minha lista, que foi a segunda ou a terceira, ela saiu em fevereiro e eu fui cassado. Fui cassado, fui aposentado compulsoriamente das minhas funções de advogado do Banco da Amazônia, de professor titular da Universidade Federal do Pará e do meu mandato de deputado. Passei a receber um valor que eu faço a referência apenas para se verificar que houve uma certa desumanidade no processo de cassação, porque tinham deputados de outros estados que moravam em Brasília, que não tinham o que comer, comiam de favor na casa de colegas deputados. Então, ficamos alijados inteiramente da vida pública. Depois eu voltei à advocacia no escritório do Dr. Dario de Almeida Magalhães, pai do deputado Rafael de Almeida Magalhães, que foi governador do estado da Guanabara, e meu companheiro na Comissão de Constituição e Justiça. Depois eu fui diretor, presidente, diretor jurídico da Atlântica Boa Vista e converti, na minha função de advogado, a Atlântica Boa Vista no hoje Bradesco Seguros. Trabalhei durante todos esses anos como advogado, vivendo do meu trabalho no Rio de Janeiro com a minha família, até que fui anistiado. Levei vários meses para essa anistia ser publicada e eu passar a receber. Voltei para cá, para Belém, reassumi minhas funções e continuo vivendo basicamente no meu escritório de advocacia. O senhor reassumiu a função na Universidade Federal do Pará e no BASA também? Ou só na Federal? Como? O senhor reassumiu as suas funções na universidade e no BASA? E no BASA. A reassumi também no BASA, como advogado do BASA. Tá. E quando o senhor sofreu essa cassação, qual foi a postura? O senhor recebeu solidariedade? Como foi que os seus pares aqui da universidade viram isso? Olha, quando eu fui cassado, eu estava em Belém. Por coincidência, eu estava em Belém com a minha mulher e eu recebi solidariedade no dia da cassação. A minha casa, que era na Governador Zé Malcher, ficou cheia de companheiros e amigos. E depois aquela solidariedade, que é uma solidariedade muitas vezes temerosa, porque havia um clima de muita violência
havia um clima de muito temor. Eu espero que nenhum de vocês tenham vivido aqueles momentos, mas foram momentos muito difíceis. Eu não sei se o terror francês chegou a tal ponto, mas acredito que foi muito maior. Mas havia um terror nas consciências, um temor de haver uma ligação. Por exemplo, se eu permanecesse em Belém, dificilmente eu seria convidado para participar do escritório de advocacia, porque isso traria ao escritório de advocacia um comprometimento perante um governo totalitário, violento, e que revidava tudo que fosse feito contra ele. No Rio de Janeiro, o clima era mais aberto, as empresas eram mais fortes, havia mais coragem, havia mais independência, e eu fui imediatamente reintroduzido na atividade política, na atividade jurídica. Advoguei muito no Rio de Janeiro, advoguei muito em São Paulo, o que foi muito benéfico para mim neste momento em que eu continuo advogando, embora com 82 anos eu continuo toda a atividade. Então, estou aqui, grato por ter sido ouvido por vocês. Doutor Camilo, o senhor autoriza que a gente publique o seu depoimento? Autorizo integralmente. Se precisar de qualquer esclarecimento, qualquer documento, eu estou às ordens de vocês. Foi muito bom, viu, doutor Camilo? Porque esclareceu muito o momento e o motivo da sua cassação. Muito obrigado. Isso é fundamental, né? Muito obrigado pelo seu convite e pela sua insistência, porque nós nos encontramos em alguns momentos, né? Muito obrigada.